Procurei por eles nas brechas, procurei por eles nos hospitais, procurei por eles na Cruz Vermelha. Andamos por quase toda a República Mexicana, nos presídios, e os encontraram 2 meses depois e nunca nos avisaram, nunca nos disseram nada. O almirante Ortega Sil, o secretário da CEMAR Vidal, Francisco Soberon, e o chefe do governo do estado de Tamaulipas, Francisco Garcia Cabeça de Vaca, aumentaram a presença da Marinha em Tamaulipas, com o propósito de acabar com a criminalidade ligada ao narcotráfico. E é que, por um momento, os habitantes acreditaram que finalmente poderiam começar a viver em paz, mas estavam muito enganados. No dia 1º de junho de 2018, a operação terminou abruptamente. Não porque o projeto tenha sido bem sucedido, muito pelo contrário. Desde que aumentou a presença das autoridades, as denúncias por desaparecimentos aumentaram exponencialmente. Após as denúncias de familiares de desaparecidos em Nuevo Laredo, Tamaulipas, que apontavam integrantes da Marinha como responsáveis, hoje, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos esclareceu que não há provas contundentes contra os marinheiros. Uma onda de desaparecimentos foi atribuída a elementos da Secretaria da Marinha. Embora os familiares das mais de 50 vítimas e organizações de direitos humanos estivessem certos de que esses fatos foram provocados pela própria justiça, as investigações ficaram em ponto morto, como se as milhares de provas que tinham a seu favor não existissem. O tempo, no entanto, passou devagar, isso sim, e de forma muito dolorosa para as famílias dos desaparecidos. E até hoje existe uma decepção latente. Eles observam o tempo passar e continuam sem saber onde estão seus entes queridos. O que aconteceu em Nuevo Laredo? Os oficiais mexicanos foram realmente os culpados? Então vamos começar pelos fatos. Primeiro, é preciso deixar claro que é difícil explicar exatamente o que aconteceu com os desaparecidos. Mas há alguns casos, como o de Margarita Teresa Torres, de 23 anos, que foi uma das vítimas de Nuevo Laredo, cujo corpo foi encontrado, que revelou alguns detalhes do que foram as forças da Marinha sob seu reinado de terror. Entre as 13 pessoas que foram encontradas sem vida está Margarita Teresa Torres, uma jovem de 23 anos, dona de casa com 2 filhas de 4 e 6 anos. Ela saiu de casa junto com seu compadre Javier Alfaro Ortega, na madrugada do dia 19 de abril do ano 2018, no veículo dele. Eles queriam comprar leite, mas nunca chegaram ao Oxxo para onde planejavam ir, localizado a apenas 7 quadras da casa onde ela estava. Nenhum dos dois voltou, mas o carro foi encontrado no dia seguinte com marcas de tiros. Mais de um mês depois, no dia 23 de maio, seus restos foram encontrados em uma trilha por uma mulher chamada Érica Castro, que procurava seu marido, José Luiz Bautista Carrilho, que também foi capturado pelos fuzileiros navais dias antes em um ferro velho de veículos onde estava acontecendo um evento de arrecadação de fundos. Segundo Ana Esperança Torres, irmã de Margarida, ela havia procurado nesse mesmo lugar dias antes, sem encontrar restos da jovem. Ela tinha certeza de que o corpo havia sido colocado naquele lugar dias depois. Eles acreditam que o corpo foi colocado ali, pois foi encontrado 3 dias depois que o escritório do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas recebeu o relatório dos desaparecidos de Nuevo Laredo. Desde o desaparecimento de Margarita, comecei a investigar e encontrei 2 pistas-chave. Por um lado, ele tinha o veículo em que sua irmã havia viajado, onde encontrou uma sandália e vestígios de sangue. Por outro lado, ele tinha os depoimentos dos vizinhos que afirmavam que os marinheiros os levaram. Ana conta que seus vizinhos viram que 3 caminhonetes da Marinha começaram a atirar no veículo. Quando Margarita e seu acompanhante pararam, eles foram tirados à força do carro. Mas essa revelação não foi uma surpresa. Nessa época, todos já sabiam o que acontecia nas ruas da cidade. Nos últimos meses, a Marinha vinha fazendo detenções de pessoas que apareciam mortas no dia seguinte. Infelizmente, o caso de Torres não foi exceção e esteve cheio de irregularidades. O veículo em que capturaram a jovem foi encontrado por sua irmã, mas, segundo os investigadores disseram, nunca esteve naquele lugar. Também ninguém explicou como os 2 corpos foram encontrados em um lugar que a família já havia vasculhado durante semanas. Dessa forma, o caso ficou parado e ninguém deu uma explicação para a família. Mas por que prenderam Margarita Torres? Ela tinha antecedentes e estava sendo procurada por algum crime? Ela não estava envolvida com coisas erradas em nenhum momento. Sempre se dedicava ao lar, ao marido, à sua casa. E aqui na casa da minha mãe, com a gente, mas ela nunca fez nada de errado. O que se acredita é que a Marinha realizou uma série de operações para levar, obviamente sem ordem judicial, pessoas jovens, supostamente ligadas ao crime organizado.
Mas essa dúvida sobre se as pessoas levadas eram ou não criminosas só gera uma onda de desaparecimentos de pessoas que pouco tinham a ver com o verdadeiro inimigo, o crime organizado. Quando os familiares dos desaparecidos souberam que a Marinha estava envolvida nos sequestros, gerou-se uma desconfiança no sistema de justiça mexicano. A única coisa que podiam fazer era exigir respostas sobre o paradeiro de seus entes queridos, esperando que algum funcionário ficasse do lado deles. Eles vão realizar uma busca de evidências, assim, como também busca de pessoas. Essa busca será realizada nos limites do estado de Nuevo León, Coahuila e Tamaulipas. Dezenas de protestos foram realizados. As famílias carregavam faixas, fotografias e roupas de seus desaparecidos. Entre os manifestantes havia pessoas que ainda procuravam por seus familiares, muitos deles vítimas de desaparecimentos forçados atribuídos à Secretaria da Marinha. Não só no ano de 2018, mas desde o ano de 2011. Procuro meu filho. Ele desapareceu indo para Nuevo Laredo no dia 19 de março. Agora, já se passaram mais de 2 meses, um pouco mais de 2 meses, e não temos quase nenhum apoio das autoridades. As famílias pediam que devolvessem seus desaparecidos e até exigiram que os responsáveis dessem informações sobre o paradeiro, mesmo que de forma anônima. Caso tivessem medo de falar, em muitos casos os afetados só buscavam respostas, sem intenção de represália judicial. Como uma mãe que disse maior que... Essa declaração, na verdade, é muito recorrente entre as mães que procuram. E é que as vítimas de desaparecimento continuam sendo uma ferida aberta no México. E a exigência por justiça persiste diante da indiferença e omissão das autoridades. Os entes queridos só pediam o esclarecimento desses casos e a garantia do direito de saber a verdade sobre o que aconteceu com seus desaparecidos. Que, na verdade, não sabemos o que aconteceu com eles. Sabemos que eles desapareceram, mas as autoridades não os encontraram, nem o carro. Não temos nenhuma boa notícia. Embora tenham sido anos de silêncio por parte da justiça, já em 2021 houve 2 marcos que deram esperança aos familiares dos desaparecidos. A detenção de 30 marinheiros no início de abril, acusados de 4 desaparecimentos, e o ato de pedido público de desculpas realizado no município fronteiriço. A Procuradoria-Geral da República executou um mandado de prisão contra 30 membros da Marinha para supostamente esclarecer o ocorrido. Nos meses de fevereiro a maio de 2018, em Nuevo Laredo, em Tamaulipas. Ao que parece, a Procuradoria tinha 34 investigações abertas pelos casos do desaparecimento de 47 pessoas. Cabe mencionar que existem 27 pessoas desaparecidas por ação de membros da Marinha. E estão sendo registradas, e já foram registradas mais de 30 investigações na Procuradoria-Geral da República. Dos 30 detidos, 6 marinheiros foram enviados à prisão pelo caso que investigava o desaparecimento de Júlio César Viramontes Arredondo, desaparecido em fevereiro do ano de 2018. Outros 11 marinheiros foram presos pelo caso relacionado a Batista Carrillo. E houve um terceiro processo pelo desaparecimento de outros 2 jovens, ocorrido em 17 de fevereiro, no qual 13 marinheiros foram envolvidos. Mas 12 deles foram libertados depois que um juiz aceitou o habeas corpus apresentado por suas defesas. No entanto, nos 2 primeiros casos, os investigadores tinham provas sólidas contra os acusados. Uma das provas-chave foram os celulares das vítimas, que emitiram sinal até 2 dias após o desaparecimento. E eles foram localizados ao lado do quartel El Laguito, também conhecido como Nuevo Laredo Sul, um dos destacamentos usados pela Marinha até junho de 2018. Além disso, a promotoria tinha vídeos, fotos e depoimentos que apontavam os oficiais como responsáveis pelos desaparecimentos. No entanto, no terceiro dos casos, um juiz não considerou válidos os depoimentos de 2 pessoas que afirmaram ter visto marinheiros no momento dos fatos. Mas bem, eles não puderam afirmar que foram eles que levaram as vítimas, e por causa dos desaparecimentos. Então, o governo pediu desculpas, dizendo que nada poderia redimir o que aconteceu com as vítimas, mas garantiram estar no caminho para uma verdade que lhes trouxesse justiça. E, supostamente, estabelecendo um precedente sobre uma rigorosa vigilância das operações navais no país. O documento, na verdade, terminava com a frase: a Secretaria da Marinha Armada do México oferece um pedido público de desculpas. Mas realmente se conseguiu a justiça esperada? Então vamos lá.
Dos 30 marinheiros detidos em abril de 2021, em 2022, apenas 18 continuaram presos, acusados do desaparecimento de 4 pessoas. No entanto, nenhum deles colaborou com a justiça. Nenhum deles deu detalhes sobre o modus operandi nem sobre o paradeiro dos desaparecidos, que é o mais triste. Os familiares das vítimas continuam sem saber o paradeiro de seus entes queridos. Também não se conhecem os nomes dos marinheiros acusados. Apesar de que, em alguns casos, existem imagens de vídeos registradas no momento em que aconteceram as detenções arbitrárias. Dessas 31 pessoas, já apareceram os corpos, infelizmente já sem vida, de 13 pessoas. 7 anos após a onda de desaparecimentos em Nuevo Laredo, algumas famílias puderam se despedir de seus desaparecidos. Como no caso dos familiares de Noé, Ignácio e Jonathan, que puderam sepultá-los após 6 anos de terem desaparecido de forma arbitrária e terem tido suas vidas tiradas sem motivo pela Marinha, em fevereiro de 2018. Gregória e Maria passaram quase 6 anos procurando por seus filhos desaparecidos, Noé, Ignácio, Alferes Hernandes e Jonathan Organista Balesteros. Ou vocês já sabem onde eles estão? A entrega dos restos foi realizada pela Procuradoria-Geral da República. Isso aconteceu quando, em fevereiro, peritos da Procuradoria exumaram os restos dos 2 jovens para realizar testes genéticos e antropológicos que comprovaram sua identidade. Os restos de Jonathan e Noé Ignácio permaneceram em uma vala comum desde maio de 2018, onde foram sepultados como desconhecidos pelas autoridades. Eles são lembrados como pessoas trabalhadoras. Noé Ignácio tinha 22 anos e Jonathan, 17. Raimundo Ramos, presidente do Comitê de Direitos Humanos nesta cidade, disse que um agente do Ministério Público da Promotoria de Justiça de Tamaulipas ocultou a descoberta e as características dos corpos dos familiares, apesar de terem sido encontrados semi-enterrados em uma propriedade particular na rodovia federal de Nuevo Laredo. Ele era estudante e, ao sair do ensino médio, ia para um lava-jato ajudar um rapaz. E então o levaram. Apesar das denúncias formais de seus desaparecimentos feitas pelas famílias, as autoridades não os informaram quando os restos foram encontrados. Em abril de 2018, na estrada, sendo enviados para a vala comum, para assim eliminar evidências e evitar o reencontro com seus familiares, e assim continuar com a impunidade e a corrupção. Elas estão exaustas por esse processo, apresentaram várias queixas, são diversas as irregularidades que enfrentaram. Acredita-se que o que realmente aconteceu naquele dia fatídico foi que Jonathan e Noé Ignácio foram detidos e os marinheiros deram fim a eles, em uma operação solicitada pelo então governador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca ao almirante Vidal Francisco Soberon Sanz, que tinha como objetivo combater a alta incidência de crimes no estado. Noé Ignácio e Jonathan desapareceram em fevereiro de 2018 após serem detidos pela Marinha enquanto estavam em um carro na colônia Infonavit, em Nuevo Laredo. A operação, chamada Operação Laguna, ficou sob o comando do almirante Marco Antônio Ortega Ciu e dos comandantes Salvador Jerônimo Rodrigues e Alfredo Reis Mondragon. O Comitê de Direitos Humanos de Nuevo Laredo denunciou o abandono por parte do governo do presidente Andrés Manuel Lopes Obrador aos familiares das 54 vítimas de desaparecimento forçado por membros da Marinha em 2018, ocorridos na cidade fronteiriça. E também o governo de Lopes Obrador prometeu aos familiares que os responsáveis pelos desaparecimentos forçados seriam punidos, não importando que pertencessem a uma instituição das Forças Armadas. E como já sabemos, só promessas. E isso não aconteceu, o mandato acabou e ainda continuam sem encontrá-los. E muito provavelmente vai continuar assim, infelizmente, nesse país de merda. Desesperados e com a incerteza de não saber nada sobre seus entes queridos, um grupo de famílias residentes de Nuevo León foi ao Palácio do Governo para pedir ajuda às autoridades. Até o momento, não existe nenhuma sentença condenatória contra os responsáveis, apesar de que os desaparecimentos forçados foram reconhecidos em um ato de desculpas públicas. Tristemente, nenhuma instituição do Estado mexicano tem um interesse real em ajudar a localizar as vítimas. Enquanto isso, aos seus familiares, a Secretaria de Governo, a Comissão Executiva de Atenção às Vítimas e a Procuradoria-Geral da República negaram reuniões de acompanhamento dos seus casos. Os afetados são de Nuevo León, mas desapareceram em Nuevo Laredo em diversas circunstâncias. Todos têm conhecimento dos desaparecimentos em Tamaulipas, mas nenhum quer ajudar.
A Secretaria de Governo deixou de fora 20 suspeitos para não expor a operação do Estado nessa cidade. E a promotoria não conseguiu comprovar a responsabilidade direta de 24 fuzileiros navais em 4 inquéritos e eles tiveram que ser liberados por um juiz federal. E para os familiares, isso é uma afronta às 54 vítimas por parte da secretaria, especialmente depois de negarem a existência de desaparecimentos forçados no México. Das 54 vítimas de desaparecimento, 19 foram encontradas sem vida por seus familiares, das quais 3 eram menores de idade e 2 eram mulheres. Ele foi para Nuevo Laredo por causa de algumas pessoas e depois não soubemos mais nada dele. Até o momento, a Promotoria Especial de Investigação de Crimes de Desaparecimento não conseguiu localizar 32 vítimas, entre elas 3 mulheres e 2 menores de idade. Mas por quê? Bem, porque ao que parece, a Procuradoria-Geral da República tem atrasado as investigações, para que não prejudiquem os altos escalões quem realmente puxou as cordas desses acontecimentos. E é que os desaparecimentos em Nuevo Laredo foram uma operação de Estado, parte, não uma operação comum da qual não estavam cientes. As investigações chegaram apenas até o capitão Alfredo Reis Mondragon, chefe da Unidade de Operações Especiais em Nuevo Laredo. No entanto, embora seu nome tenha aparecido nos 3 desaparecimentos levados a julgamento, ele só foi vinculado ao processo pelo caso de Alferes Hernández e Ballesteros Loza. Além disso, ele foi um dos marinheiros que recuperaram a liberdade depois que um juiz federal não viu indícios para mantê-los na prisão. Os depoimentos apresentados nas audiências provam, no entanto, que ele estava ciente dos outros episódios, já que muitos dos relatórios estavam assinados de próprio punho por ele. Não foi surpresa de qualquer forma para ninguém que a corrente de mão não tenha sido analisada nas audiências. As denúncias apontavam que o então chefe dos Unidade de Operações Especiais, Marco Antônio Ortega Sil, era um dos responsáveis por ordenar esses desaparecimentos. No entanto, esse almirante nunca foi interrogado pelos promotores. Em 2019, ele deixou seu posto de comando para assumir um cargo administrativo e depois ocupou a Secretaria de Segurança Pública. Além disso, a investigação também não analisou peças-chave de evidência, como impressões digitais, vídeos de detenções feitas por homens uniformizados e informações solicitadas pelos familiares. E não só serão procuradas pessoas, mas também evidências para demonstrar que, em algum momento, essas pessoas estiveram nos lugares indicados pelos familiares. As autoridades ignoraram completamente, por assim dizer, um vídeo que mostrava a detenção de José Luiz Bautista Carrillo, de 32 anos. Na frente de dezenas de testemunhas, em uma loja de autopeças, em 16 de maio de 2018. Especialistas em armas e peritos forenses da Anistia Internacional analisaram os vídeos e concluíram que os suspeitos parecem ter treinamento profissional e estavam equipados com veículos, uniformes e armas, incluindo fuzis que se assemelham muito aos que eram usados pela Marinha. Em outro vídeo, também de vigilância, foram mostrados homens armados e uniformizados entrando na casa de José Daniel Trejo Garcia, em Nuevo Laredo, no dia 27 de março de 2018. Depois, saíram da casa com 2 homens que foram colocados em seus veículos. A Anistia Internacional verificou que a data e o endereço geográfico do vídeo coincidiam com as coordenadas da denúncia da esposa do vítima. Juan Gerardo Treviño Sánchez. El Huevo, líder dos Zetas, ou do Cartel do Nordeste, está por trás dos desaparecimentos que se presume terem sido cometidos por células criminosas que utilizam vestimentas semelhantes às do pessoal naval. Apesar de as autoridades terem relatado que às vezes os grupos criminosos se disfarçavam de forças de segurança, a Anistia Internacional afirmou que havia evidências suficientes para que as autoridades conduzissem as investigações sobre a participação da Marinha nesses desaparecimentos. Coisa que, obviamente, não aconteceu. Tantos protestos e pedidos de justiça fizeram com que testemunhas dos sequestros e familiares das vítimas se tornassem vítimas de ameaças, assédio, assaltos e até mesmo de privação de liberdade, especialmente depois de apresentar denúncias às autoridades. Eles nos extorquem, nos ligam, pedem dinheiro e dizem que o têm, então de uma forma ou de outra eles o têm. Já não sabemos mais o que fazer, só pedimos a Deus que esteja com ele. E finalmente, nos últimos 20 anos, não houve nenhum lugar no México com mais pessoas desaparecidas per capita do que em Tamaulipas. Embora Jalisco lidere os números totais de desaparecimentos ao converter para taxas por população, Tamaulipas lidera a lista por uma ampla margem. Vivos os levaram e vivos os queremos.
A maior parte dos desaparecimentos em Tamaulipas se concentra na fronteira, particularmente nos municípios de Nuevo Laredo, Reynosa e Matamoros. 58% dos desaparecimentos em Tamaulipas acontecem nesses 3 municípios. O vínculo entre a condição de fronteira e os desaparecimentos é inegável. É não dormir, é pedir a Deus que ele esteja bem. Ela tem uma menina de 3 meses, é muito, muito, muito desgastante. E ainda por cima nos extorquem, nos ligam, pedem dinheiro e dizem que estão com ele. É difícil não relacionar o problema com o contexto do crime organizado em Tamaulipas. Matamoros, o município que mais registrou desaparecimentos nos últimos 20 anos, é o centro de operações do Cartel do Golfo. Reynosa e Nuevo Laredo, que vem logo atrás, foram municípios-chave para o crescimento dos Zetas e do Cartel do Nordeste. O primeiro pico de desaparecimentos aconteceu nos anos de 2011 e 2012, durante o auge dos Da Última Letra e seu conflito com o Cartel do Golfo. O segundo pico de desaparecimentos ocorreu nos anos de 2016 e 2017, após a criação do Cartel do Nordeste, que surgiu dos Zetas e seu conflito com o Cartel do Golfo. A situação é preocupante. Existem mais de 90 relatos de pessoas desaparecidas. Muitos dos casos acontecem na rodovia Monterrey-Nuevo Laredo. A fronteira entre Tamaulipas e Texas já passa por ondas sucessivas de violência há mais de 20 anos, tornando a região uma das mais perigosas do país. A descoberta de um novo centro de extermínio nas proximidades da rodovia Monterrey-Nuevo Laredo, também conhecida como a Rodovia da Morte, só piorou ainda mais a situação. Alguns a chamam de Estrada do Terror ou Triângulo das Bermudas, entre Nuevo León e Tamaulipas. No terreno, de grandes dimensões, há um cemitério clandestino com restos ósseos calcinados. Ao que tudo indica, foi utilizado durante vários anos e continuou operando até pouco antes da descoberta, em 2021. Exatamente há um ano, Ricardo Valdez e Jorge Arévalo saíram bem cedinho para trabalhar em uma empresa em Nuevo Laredo. Desapareceram nessa estrada que acabei de descrever. Seus familiares estão à procura deles. Naquele ano, houve 77 desaparecimentos no trecho de 219 quilômetros da rodovia Monterrey-Nuevo León, dos quais apenas 18 pessoas foram encontradas com vida. E tudo o que disseram foi que homens armados os obrigaram a parar na estrada e levaram seus veículos. Entre os desaparecidos havia 31 motoristas de caminhão, 32 motoristas de carros particulares, 8 motoristas de empresas privadas, 3 motoristas da Didi, 2 da Uber e um taxista. A maioria das vítimas eram homens entre 18 e 40 anos de idade e eram naturais de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Coahuila, Estado do México, San Luís Potosí e Veracruz. E uma das vítimas também declarou que um grupo de homens armados o privou da liberdade nessa estrada. E depois o levaram para um quarto onde estavam outras pessoas. Eles foram submetidos a interrogatórios dolorosos. Eles não sequestram apenas uma pessoa, sequestram toda uma família. As primeiras investigações das autoridades mexicanas confirmaram que os desaparecimentos foram obra do crime organizado e da luta entre gangues rivais. Por um lado, as autoridades atribuíram os desaparecimentos a grupos criminosos que estariam por trás dos coiotes responsáveis por transportar migrantes até a fronteira. Mas essa é a única hipótese viável? Eu acredito que não. E é que com o desaparecimento das 54 pessoas em Nuevo Laredo por parte da Marinha, é impossível não pensar que as autoridades poderiam ter algo a ver com esses acontecimentos. Não podemos esquecer que, ao que parece, os integrantes das Forças Armadas gozam de uma impunidade máxima. Tudo está preparado para que a justiça deixe de funcionar quando as forças federais dedicadas à segurança pública violam a lei e prejudicam seus cidadãos. Mas isso tem que acabar. Ou seja, não pode continuar assim. Não pode continuar assim. Vocês não sabem a dor que essas pessoas causam às famílias? Estamos destruídos desde aquele dia. Finalmente e tristemente, parece que não haverá nenhuma consequência para os marinheiros e os altos comandantes por trás deles, que desapareceram mais de 50 pessoas naquele estado, ou melhor, no município de Nuevo Laredo. O pior de tudo é que os desaparecimentos forçados continuam como se nada tivesse mudado, e parece que não tem fim. E não só em Tamaulipas, porque a crise de pessoas desaparecidas em Jalisco é realmente alarmante. Estou me referindo a estes últimos anos.